Olá, primeiro ano. Essa semana nós vamos ver as duas últimas organelas que falta para finalizar o conteúdo do citoplasma. Pois bem, nós já vimos o envoltório nuclear, que é feito de membrana, né? Tem as duas membranas, membrana externa, membrana interna, complexo de poro. Nós vimos o retículo endoplasmático, que tem dois tipos, que é o rugoso e o liso, também formado por membrana. Complexo de Golgi, o terceiro, que também é formado por membrana. Lisossomos, que também é formado por membrana. Aí nós vimos o citoesqueleto, e nesse citoesqueleto tem aqueles três tipos, que são os microtúbulos, os filamentos intermediários e também os filamentos de actina, que pode ser chamado de microfilamento também. Esse do citoesqueleto é o único que não é formado por membrana. Tá? Ele é só proteína, que são proteínas globulares. Tá? Nós vimos também os peroxissomos, que não vai cair na prova, mas vimos uma curiosidade, né? E hoje, então, nós vamos ver a mitocôndria e o cloroplasto. E dessa forma, esses três também são formados por membrana, e dessa forma a gente finaliza o conteúdo do citoplasma. Tudo bem? Olha só, vou tentar compartilhar uma tela aqui para vocês, para ver se eu consigo apresentar uns slides. Muito bem. Vamos ver. Bem, essa faixinha vai ficar aqui embaixo, não tem como sair, né? Mas, então, a gente vai ver aqui, tá? O conteúdo das mitocôndrias. E esse conteúdo é um conteúdo bastante interessante, tá? E eu vou começar a falar para vocês, primeiro ano, a respeito da origem dessa organela dentro da célula. A forma como o envoltório nuclear e o retículo endoplasmático surgiu, eu já mostrei, né, nas aulas anteriores. E hoje eu apresento a vocês a possível origem, né, a origem mais aceita que existe das mitocôndrias. Acredita-se, primeiro ano, que as mitocôndrias, elas já foram, num passado muito longe, elas já tenham sido, talvez, um tipo de bactéria. Sim, um tipo de bactéria, vamos olhar aqui, um tipo de bactéria que foi englobada por esta célula eucarionte, né, que já tem compartimento dela, e uma vez dentro do citoplasma, ela tem se adaptado perfeitamente. Aqui eu chamo de origem simbiótica. Por que simbiótica? Porque num processo simbiótico, os dois organismos se beneficiam. Aqui no caso, a mitocôndria passou a produzir energia para a célula, o que era muito boa para a célula, isso, né, uma vantagem, e ao mesmo tempo a célula protege a mitocôndria aqui dentro do seu citoplasma. Tá? E aqui, pessoal, eu queria que vocês já observassem um pouquinho de como é o formato dessa mitocôndria. Dá uma olhada aqui, olha só. Tá vendo que ela tem uma membrana? Vamos começar com essa primeira aqui, ó. Ela tem uma membrana, como se fosse uma bactéria, tá bem? É uma membrana, cadê a seta? Uma membrana e ela tem uma invaginação, tá vendo? Olha só, olha a invaginação aqui. Quando a gente olha a mitocôndria, vai ver que essa membrana aqui que está em vermelhinho, né? A membrana dela faz essa invaginação para dentro e depois sobe, para dentro e depois sobe. Tá? Isso é uma coisa muito interessante, nós vamos descobrir por quê. Outra coisa que tem nas mitocôndrias é essa membrana em volta. Então, nós temos duas membranas. Uma membrana interna, que tem essas cristas, nessas invaginações, e uma outra membrana por aqui, ao redor, né, externa, que é uma membrana lisa. Tá? E olha só, pessoal, quando a gente vai fazer o estudo dessas mitocôndrias, e a gente vai analisar essa membrana, um dos motivos dos cientistas achar que lá no passado antigo elas tenham sido uma bactéria é porque quando analisa a membrana interna das mitocôndrias,
a membrana interna, ela é muito parecida com a que a gente tem as bactérias de hoje, a membrana das atuais bactérias. É bem parecido. E essa membrana externa, aqui, essa membrana externa, ela é muito parecida com a membrana da célula, tá? Hoje, a célula já não consegue, as nossas células, né, eucariontes, já não conseguem mais viver sem a mitocôndria, e a mitocôndria também não consegue viver mais sem a célula. Esse processo, né, ele já está intimamente ligado. E quando eu falo de um processo evolutivo, isso daqui aconteceu há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, tá? E isso vem se permanecendo até hoje em todos os organismos. Entendido esse processo simbiótico, vamos agora ver como é essa membrana, tudo bem? Essa mitocôndria. Então, nós temos aqui duas membranas, esse daqui é um desenho, e aqui é uma foto tirada no microscópio. A gente observa aqui, onde está a minha seta, a membrana externa da mitocôndria. Como se fosse essa em verde, aqui, membrana externa. E uma membrana interna, que é essa daqui, onde está a seta. Uma membrana interna, e aí eu puxo ela lá para dentro, uma invaginação, vai até lá e aí volta para cá, tá? Uma dica, na hora de desenhar isso, moçada, pega o lápis, não tira o lápis, coloca o lápis no caderno, faz a invaginação, a membrana externa faz só um círculo, né? Um oval. A membrana interna, você vai fazendo esse zigue-zague, vai puxa com risco. Não solta o lápis do caderno. Com risco lá na frente e aí volta, aí faz outra crista lá na frente e volta nesse processo de vai e vem aqui, ó, como esse. Vai até lá no meio e volta. Anda um pouquinho, vai lá no meio e volta. E assim você vai fazendo a membrana interna. Esse slide aqui é o slide que eu pedi para vocês desenharem, né? Então, outra coisa também que mostra, tá, que contribui para essa ideia de que a mitocôndria foi no passado, pode ter sido no passado uma bactéria que tem entrado na célula, enfim, é que as mitocôndrias possuem ribossomos próprios. Ela tem DNA próprio, um DNA só dela, um DNA mitocondrial, tá bom? E os ribossomos que são dela. Então, ela não precisa usar os ribossomos que são da célula, tá? Aqui é uma imagem de uma foto, né? Isso daqui, lembrando, né, o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo aqui? Formato de prateleiras com ribossomos aderidos, tá? E aqui uma mitocôndria. Aqui eu não consigo ver direito, porque eu tenho que aproximar mais para ver, né, a membrana, cadê a seta? A membrana externa e a membrana interna, formando cristas. Aqui um desenho que está em inglês, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer, vocês podem escrever em português mesmo, tá? DNA, crista, o que que vem a ser a crista? Essa membrana que invagina, vem até aqui e aí volta. Isso é uma crista, é a membrana interna. A matriz da mitocôndria é o espaço de dentro, aqui está marcado em azul. Isso que está em azul, aqui, é a matriz. A crista é a membrana de dentro, essa membrana que faz essa invaginação. Essas são as cristas. Aqui do inglês, membrana interna e membrana externa. Aqui embaixo também, ó, membrana interna, membrana externa, tá? Então, são esses os desenhos. Esse é um dos desenhos que eu quero que você represente. O primeiro é aquele da simbiose, do processo simbiose, e o segundo é esse daqui do formato das mitocôndrias. Tudo bem? Vamos ver algumas fotos de mitocôndrias tiradas no microscópio, tudo bem? A mitocôndria, ela pode ter formatos diferentes, elas podem ser mais arredondadas, dependendo da célula, pode ser mais alongada. A quantidade de crista, esses mais escuros aqui, são os ribossomos dentro dela. A quantidade de crista vai depender da função que ela vai estar exercendo dentro da célula. Aqui eu tenho um formato de uma crista um pouquinho diferente, o que não é problema nenhum para a mitocôndria. Outras fotos, essa daqui nós já vimos.
a mitocôndria mais circular. Essa mitocôndria aqui com pouquíssima quantidade de crista, tá vendo? Essa parte aqui interna são as cristas. E essa daqui, moçada, olha só, ela tem muita crista, tá vendo? É uma quantidade muito grande de crista. Esse desenho que vocês estão vendo, aqui em vermelho, vermelho, em vermelho, são todas mitocôndrias das células musculares. As células musculares precisam de energia para a gente fazer os movimentos. Movimento de academia, professor? Sim, movimento de academia, mas qualquer movimento que a gente faça para comer, para pegar um objeto, tá? A gente precisa de energia. E quem vai proporcionar essa energia para o músculo? As mitocôndrias, tá? E no músculo muito especial. Até para respirar, porque o diafragma também é um músculo. Então, para a gente respirar, a gente também precisa de energia. Aqui, pessoal, vamos para as funções, tá? Nós vamos nos atentar a essa daqui, ó. Síntese de ATP. Síntese, lembrando que é produção, né? Então, produção de ATP. ATP, para quem não sabe, se chama adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. A gente abrevia ATP. Professor, o que vem a ser o ATP? Energia. Toda vez que a gente falar de ATP agora, é energia. Nossa energia vai se chamar ATP, adenosina trifosfato. Bom? Olha só. Isso daqui a gente vai estudar depois da nossa prova do citoplasma. Nós vamos nos aprofundar mais nesse conteúdo. Mas eu quero que você já tenha uma noção, tá? Então pensa bem, no músculo, se a mitocôndria vai proporcionar energia para a célula trabalhar, da onde que ela vai tirar essa energia? Dos alimentos que a gente come. Sabe aquela expressão que saco vazio não para em pé? Então, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, né? O nosso intestino vai absorver, o estômago digere, o intestino absorve esses nutrientes e depois o sangue leva esses nutrientes pequenininhos para todas as células do corpo. Então, aqui eu tenho um pedacinho de carne, simbolizando a proteína, um pedaço de pão, simbolizando os polissacarídeos, e um pedaço de queijo, simbolizando os lipídios, né? Primeiro ano, nenhum nome aqui nenhum nome é novidade para nós, né? Nós vimos isso no primeiro bimestre, lembram? Muito bem. As proteínas são formadas pelos aminoácidos, que são os pequenininhos, os polissacarídeos, que são os açúcares, né, que são aqueles monossacarídeos, que são os pequenininhos, e as gorduras já são um pouquinho maior, né, a fórmula química dela é maior, né, que são dos ácidos graxos e do glicerol, tá, que são os tipos de lipídio. O fato é que quando a gente come, né, lembrando, o estômago faz essa digestão aqui, e o intestino vai absorver as moléculas pequenininhas, o aminoácido, o açúcar, o ácido graxo. São esses aqui, os menores, que o intestino absorve e o sangue leva isso para todas as células. Uma vez que esses nutrientes entram na nossa célula, a mitocôndria vai usar esses nutrientes para gerar energia. Então, aqui é o citoplasma da célula, tá dentro da célula. Aqui, o desenho está mostrando só um pedacinho, um detalhe de uma mitocôndria. Aqui é a membrana externa da mitocôndria, e isso daqui é a crista, que vai e volta, né? E isso é a crista. Aqui dentro é a matriz. E aqui, primeiro ano, tem 3 processos importantes. Anota aí no seu caderno para não esquecer, tá? Aqui fora, no citoplasma, acontece o processo chamado glicólise. Glicólise, tá? Aqui é um processo que acontece no citoplasma. É a quebra da glicose. Lise se chama quebra. Então, glicólise é a lise da glicose. Aqui na matriz, anota aí em primeiro ano no caderno. Na matriz mitocondrial acontece o ciclo de Krebs. E depois, na crista mitocondrial, espero que vocês estejam anotando isso, hein? Na crista mitocondrial acontece a cadeia transportadora de elétrons.
Vamos resumir tudo, tá? Bem geral para vocês, depois a gente vai detalhar isso. Ó, primeiro ano, então o alimento entrou lá na célula, aqui no citoplasma acontece a lise da glicose, quebra da glicose. Vem aqui para a matriz. Na matriz acontece o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai produzir um monte de hidrogênio, tá? E aí esse hidrogênio vai para a cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, ele joga o hidrogênio aqui, ó, tá vendo nesse espaço entre as duas membranas na dobra? Ele joga o hidrogênio, quando o hidrogênio volta para cá, gerou o ATP. Uau, gerou a energia. Pessoal, eu acabei de mostrar para vocês como, olha só, como a mitocôndria gerou energia. A função da mitocôndria qual é? Gerar energia. Síntese de ATP, produção de ATP. O ATP é a energia, tudo bem? Então, toda vez que eu vi ATP é energia, ok? Então, como é que a célula, a mitocôndria faz energia? Usando o alimento, né, que nós ingerimos, quebra a glicose, vem para o ciclo de Krebs na matriz, vai para a cadeia transportadora de elétrons na crista, acumula hidrogênio aqui, quando esse hidrogênio volta, produz o ATP, produz a energia. E é assim, pessoal, primeiro ano, isso é tão magnífico que é dessa forma que a gente se mantém vivo. Não é a coisa mais linda do mundo? Nossa, por isso que eu amo a biologia, né? Bora lá continuar a nossa explicação, tá bom? Esse daqui é um outro exemplozinho bem pequeno, da mesma coisa do anterior. Eu vou passar mais rápido porque eu já expliquei, tá? Então, aqui é como se fosse a membrana externa da mitocôndria e essa é a membrana interna. Aqui estão as proteínas da cadeia transportadora de elétrons, né? Os elétrons vão passando ali, acumula entre essas duas membranas e quando ele volta, produziu aqui o ATP. Tá bom? Outro desenho mostrando aqui o acúmulo das cargas, esse mais aqui é o hidrogênio, né? E aí, quando tem bastante hidrogênio, passa ali numa proteína que produz o ATP. Ele vai gerar o ATP. Aqui, o ATP, tá vendo? Como ela produz o ATP, ela se chama ATP sintase. Tá? Sintase, porque é de síntese, né? Que produz o ATP. Primeiro ano, vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando sobre isso, né? Já que a mitocôndria é a que faz essa oxidação desses alimentos. Olha só, de um lado, aqui tem situações em que acontece muito acúmulo, né? De alimentos, de gordura, de carboidrato, tá? Acontece muita, então nós temos uma ingestão muito maior do que a gente gasta. Então, para a gente quebrar tudo isso, por que a gente faz academia, põe para correr? Porque para gastar energia, para fazer a mitocôndria quebrar tudo isso que está acumulado em excesso aqui, ó. Tá vendo nossos pneus, nos pneuzinhos? Então, tudo isso daqui é porque tem excesso de nutriente no corpo. E quem vai fazer essa oxidação dessas moléculas pequenininhas para gerar energia é a mitocôndria. Corpo sedentário, não gasta muita energia, come demais, o corpo estoca. Agora, do outro lado, nós temos um outro extremo, que são aquelas crianças desnutridas da África, né? Bastante comum na África isso. Aqui, esses indivíduos, eles já não têm mais o carboidrato, porque ele não tem o que comer, né? Não tem o carboidrato, não tem o lipídio, e olha só, a célula tem que se manter viva, não tem? Não tem que produzir ATP primeiro ano, não tem que gerar ATP, nem que seja para respirar, né? Para que a gente gasta ATP até respirando, dormindo, pensando. E aí, se não tem a comida, o que vai acontecer? Sabe o que acontece? Vou contar para vocês. O que acontece é que, na ausência do carboidrato e do lipídio na alimentação, as células do músculo começam a usar as proteínas do músculo. Sim, primeiro ano. Começa a usar as proteínas do músculo para fazer a degradação e obter energia. Que coisa, né? Isso é muito triste.
Ou seja, aqui acontece aquele processo de autofagia, né? Por isso que as crianças aqui têm quase cor e osso, não é mesmo? Cor e osso, né? A gente quase não vê músculo, a gente não vê gordura depositada, não vê músculo, né? E essas crianças, é essa situação que acontece. Nesse caso, não tem carboidrato, não tem o lipídio, a célula, como última tentativa de se manter viva, começa a degradar as proteínas do músculo para poder gerar energia e manter ainda o organismo vivo. É bastante triste isso, né, primeiro ano? E para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês uma reportagem que eu achei na época que eu dava aula na universidade, lá em São Paulo, que é a respeito de algumas marcas de whey protein, tá? Que foi, algumas substâncias podem provocar o bloqueio de ATP mitocondrial, ou seja, a mitocôndria, ela paralisa a produção de energia da mitocôndria. E a reportagem que eu trouxe aqui foi para mostrar para os alunos do curso de nutrição e enfermagem, na época que eu trabalhava, e medicina também. Aqui, a Anvisa proíbe venda de 20 marcas de whey protein. É uma reportagem que eu tirei da época de 2014, que a Anvisa fiscalizou produtos indivíduos, né? Em algumas marcas, 20 marcas de whey protein, e elas foram retiradas do mercado. Então, atenção, pessoal, principalmente aí os que gostam da academia, né? Precisa ter bastante cuidado com os produtos que se ingerem. Tudo bem, turma? Então, cadê? Deixa eu voltar lá. Limite, cancela, paralisa. Muito bem, primeiro ano. E a aula de mitocôndria finaliza aqui. O que vocês têm que saber é o formato da mitocôndria, membrana externa, membrana interna, aonde acontece o ciclo de Krebs, que é na matriz, aonde acontece a cadeia respiratória, que é na crista, tá? E a origem da simbiose, isso tudo vocês precisam saber, tudo bem? Próxima aula é aula de cloroplasto para a gente finalizar e aí estar preparado para a gente fazer a nossa prova, tudo bem? Um grande abraço, primeiro ano.